Fala pessoal, hoje eu quero falar de um tema extremamente polêmico, mas eu quero botar o meu ponto de vista sobre o preço médio. Eu tenho absoluta certeza que ele funciona e eu tenho absoluta certeza que existem alguns parâmetros, existem alguns detalhes que faz com que você condene o preço médio. Hoje, na troca de ideia, eu quero falar sobre o preço médio que faço muito em ações no swing trade a longo prazo e como eu faço esse preço médio. Hoje eu não faço preço médio mais em day trade, mas nada me tiraria a possibilidade de um dia eu voltar a fazer. Mas como está dando certo sem o preço médio, eu vou contar os riscos de quem faz preço médio. Mas antes, para quem não me conhece, sou o Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Pessoal, eu tenho certeza que esse é um tema que eu vou receber inúmeros comentários e eu não estou recomendando que você faça preço médio. Porém, eu quero expor alguns dos riscos do preço médio e alguns dos erros quem faz o preço médio. O erro do preço médio está na maneira que você faz o preço médio. Um dos principais é óbvio, para mim, quem faz preço médio, ele faz a impressão que eu tenho é que ele ativa um gatilho na sua cabeça e é onde você não pode fazer isso, dizendo o seguinte, cara, eu posso entrar em qualquer posição que se em algum momento eu fizer o preço médio, eu resolvo aquela operação. E esse é o primeiro motivo, o primeiro gatilho que desperta naquele que está operando, que faz preço médio e dá certo a primeira vez. Vou abrir um parênteses. Quando você faz preço médio, você precisa calcular o risco, retorno e calcular o quanto você tem disposto para poder operar. Então, antes de fechar esse parêntese, o que eu quero dizer com isso? Um exemplo, digamos que eu opere com 50 contratos, certo? Fiz a minha primeira operação deu certo, eu ganhei lá R$1.000 na primeira operação com 50 contratos. Pronto, eu quero voltar a operar, eu quero continuar operando porque acho que o mercado está legal, o mercado está favorável. Eu volto a operar, só que com 5 contratos. Pergunta número 1, se eu operei com 50 é porque eu tenho dinheiro, condições, não estou alavancando, ou seja, eu tenho condições financeiras de operar com 50 contratos. Ou seja, eu tenho disponível na minha corretora o suficiente, uma técnica apurada, gerenciamento de risco bem definido para operar com 50 contratos. Qual é o empecilho, qual é o problema de eu estar com 5, porque eu quero continuar operando e fazer o preço médio até chegar aos 50 contratos? Então, eu acho nenhum. Hoje eu faço isso em ações. Quando eu entro numa operação de ações ela dá pouco dinheiro. Eu busco pouca grana. Eu simplesmente faço o seguinte, eu busco, se ela der errado, eu não estou com toda a grana colocada naquelas ações. Eu estou com pouco, ou seja, eu estou alocado um pouco. Ela me deu R$50, tá bom. Ela voltou, deu algum problema, eu tenho dinheiro ainda para poder fazer o preço médio. Então, o primeiro problema, o primeiro problema, o primeiro risco, a primeira dificuldade de quem faz preço médio é a falta de dinheiro. Segundo, cara, você precisa calcular o risco dessa negociação. Vamos lá, vamos falar do índice, que é onde eu opero com mais tempo. Digamos que você entre, vou abrir mais um parênteses, mais um exemplo. Digamos que você entre com um contrato. Vamos lá, fiz um contrato, essa operação ela foi contra mim. Digamos que ela foi contra mim 500 pontos.
Se eu colocar mais um contrato, o que vai acontecer? Ela vai me deixar um preço médio de 250 pontos, ou seja, eu reduzo aquela, eu vou encurtar aquela operação para 250 pontos. Eu acredito muito que toda vez que se faz preço médio, eles fazem, é feito preço médio, falando por mim, eu fazia preço médio quando tinha um espaço muito curto em relação a pontos, ou eu estava muito alavancado e eu acabava quebrando as minhas operações. Então, cara, se quer fazer preço médio, não sugiro que você não faça. Não tem dinheiro, não faça. Estratégia, protege, é a melhor coisa que você vai fazer. Mas, só para você entender, e esse é o objetivo do vídeo, quer fazer preço médio? Tenha estômago. Ou seja, se ela for contra você 500 pontos, você está com um contrato, se você colocar mais um, a regra é simples, ele vai encurtar para 250 pontos de perda. Mas ele continua negativo, porém, você está com 2 contratos agora. Então, essa é a visão que você precisa ter. Ah, você tem dinheiro para quanto? Porque se você está acostumado com um e de repente coloca mais um, você não está acostumado com 2 contratos, é apenas uma analogia. Você está acostumado com um e coloca mais um e está com 2 e aquilo começa a te incomodar porque você não tem dinheiro, porque você continua negativo, não faça preço médio. O maior risco, o maior problema do preço médio é a grana, é o dinheiro. Você imagina se eu tenho 1 milhão na conta. O preço médio para mim é o de menos. Agora, imagina se eu tenho 1 milhão na conta e já entro com 500 contratos. Eu não tenho condições de fazer mais preço médio. Eu tenho dois problemas no preço médio. Primeiro, meu limite é 500 contratos no máximo, no índice, 300 contratos no dólar. Esse é um problema, ou seja, se você consegue operar com 500 contratos, você precisa ter muito dinheiro na operadora, na corretora. Segundo, cara, você está falando de day trade. Sabe qual é o problema do day trade? Cara, o problema do day trade é que você tem um limite de tempo para encerrar essa operação. Então, você tem até 6 horas da noite, até 6 e meia da noite no máximo, quando é o horário, quando é período de verão. Então, pensa, imagine você tá lá operando, tá lá passando sufoco, deu 6h10, deu 6h15 e você não consegue zerar aquela operação, você vai ser zerado compulsoriamente e pronto. E aí, sabe qual a diferença? Nós, sardinhas, pessoa física, para um player, ele não faz day trade. O player, ele faz swing trade, ou seja, ele carrega a operação até o máximo que ele está lucrando e faz preço médio porque tem condições financeiras para isso. E é isso que acontece. Essa é a briga que nós precisamos entender para não fazer. Então, Marcelo, você vai fazer preço médio? Calculado no limite, calculado naquilo que eu suporto, calculado naquilo que eu tenho condições financeiras, calculado naquilo que não me atrapalha, que não me atormenta. Porque a minha briga é com o player, que carrega a operação para amanhã, carrega para depois de amanhã, carrega até o vencimento do índice. Então, a minha briga ela não é contra você que está assistindo. A minha briga é contra um player, contra um grande player, ou seja, um grande banco. E aí você não tem como brigar com eles. O cara vai carregar o preço para onde eles querem. E aí por isso que muitas vezes dá errado. Em ações, eu vou repetir, faço preço médio e não dá errado. Só que eu tenho que ter estômago. Tá contra? Espera. Calcula. Cara, se der errado, aonde você vai entrar, Marcelo? Vou repetir o que eu sempre repito. Claro, uma crise astronômica como aconteceu na ação da loja americana, não tem como. Você tem que zerar, porque senão você perde todo o seu dinheiro, a não ser que você tenha dinheiro infinito. Mas como não é o nosso caso, somos meros sardinhas, simplesmente você precisa calcular passo a passo e saber ao limite que você pode chegar naquela ação, naquele fundo imobiliário ou no índice. Lembrando que o índice é um pouco mais problemático, um pouco mais difícil, porque você está falando de tempo e está falando de uma briga com o player, que vai carregar aquela operação para um dia, 2 dias, uma semana, um mês,
e a gente não tem capital para isso. Eles vão carregar, fazer preço médio até chegar no valor que eles precisam. Só que nós não temos condições e nem margem para isso, ou seja, não temos margem para chegar e brigar e lutar com um player desse tamanho. Eu espero que vocês tenham entendido. Não estou recomendando que você faça o preço médio. Só estou dizendo quais são as dificuldades de se fazer preço médio. Não sou contra o preço médio, não sou e nunca fui. Parei porque eu estava desenfreado no day trade, mas continuo. No swing trade faço e não tenho problema, só que eu aprendi a não entrar com a mão cheia, deixar o suficiente para eu ir alocando e chegando no meu valor. Simples. E isso funciona tanto em fundos imobiliários quanto em ações. Beleza, galera? Se ficou dúvida, não quero que vocês tenham dúvida, não quero ser criticado, não quero ser, Marcelo tá mandando fazer preço médio. Não estou fazendo preço, não estou mandando fazer preço médio. Cara, não tem dinheiro, não tem condições, não tem estratégia, não faça. Só estou dizendo que existe sim possibilidade de ganhar desde que você saiba o que você está fazendo. E que você está numa luta, numa briga, não comigo, não com sardinha, e sim com player. Bom, para quem não me conhece, deixa um comentário. Mas para quem não me conhece, Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, então fortalecer o canal, comente que eu terei satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o voto de confiança, dê o joinha, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas, que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Beleza, pessoal? Obrigado por tudo, feliz por estar até aqui, feliz por estar com vocês. Vamos crescer junto, quero chegar a 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas. Pô, sonho, é só isso que eu quero. Beleza, galera? Obrigado por tudo e fui!